Então eu quero trazer para vocês um tema hoje que é florescer, né? E para isso nós vamos ler o Salmo 92, versículo 10, o verso, aliás, 10 até o 15, do Salmos 92, verso 10 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, me tornastes forte como boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como a palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: ó Senhor, o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus. Quantas pessoas se encontram em um momento da vida e que ela olha e ela faz a seguinte pergunta: por que eu não estou florescendo? Por que eu estou há muito tempo parado na mesma situação e não vejo nada de novo acontecer na minha vida, ou eu não estou fazendo nada de novo na minha vida? E se você der uma analisada, irmãos, na humanidade como um todo, as pessoas de fato elas têm adotado para suas vidas uma vida muito mediana, uma vida muito rasa, comparado a tudo aquilo que Deus tem para nós, é muito raso. E as pessoas elas estão entrando numa zona de conforto que elas se acostumam com tudo. Tudo que vem está bom. Tudo que vem está favorável. Tudo que vem eu aceito, glória a Deus, aleluia. Olha, quando Jesus Cristo ele deu a ordenança para os apóstolos, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Eu lendo esses versículos, eu consigo entender Deus falando assim: olha, eu tenho infinitamente mais para fazer por vocês e através de vocês. Então a palavra do Senhor vai dizer, conforme o texto que o pastor Nivaldo leu no início desse culto, que eles estavam reunidos em Jerusalém, era festa de Pentecostes, pessoas de diversas regiões e diversas nacionalidades estavam se reunindo em Jerusalém. Então era um ponto estratégico, era uma data estratégica, porque Deus ele faz tudo de maneira estratégica. E naquela ocasião a Bíblia vai relatar cerca de 120 pessoas reunidas. E, de repente, como que um vento veemente e impetuoso encheu aquele ambiente. E as pessoas começaram a falar em outras línguas. Dado que os que passavam para ir à festa observavam que as pessoas às vezes falavam no mesmo idioma que ele. E puderam contemplar um grande agir de Deus. E por que eu estou trazendo essa conexão de Atos? Para que você possa entender que o Senhor, Ele tem prazer que nós possamos florescer na presença dEle. Ele tem prazer que nós possamos nos desenvolver na presença dEle. Ele quer nos usar em todas as esferas sociais e quer nos usar para fazer coisas grandes e poderosas na presença dEle. Então eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite 5 passos para você florescer. E o primeiro deles é relacionado à maturidade, conforme nós lemos. Florescer como palmeira significa permanecer por cima das circunstâncias
e viver uma larga vida. Então, adversidade todos nós passamos, dificuldade todos nós passamos. Isso faz parte da própria justiça de Deus, não estamos isentos a isso. A Bíblia fala que o sol ele vai nascer para o justo e para o injusto. Então não tem essa. Não estamos falando de um Deus que mima os seus filhos, mas de um Deus que nos leva a conhecê-lo de maneira profunda e de ter uma convivência profunda, e isso não está atrelado a uma vida confortável no âmbito físico. Então nós podemos entender aqui, através desse primeiro ponto dos 5 passos para florescer, que a maturidade era essencial para nós florescermos, para nós nos desenvolvermos. E quando eu falo isso é porque justamente essa parte do verso que nós lemos, relacionada à palmeira, é pela altura que ela vai alcançar, pela dimensão que ela vai alcançar. Então ela chega a um ponto que ela consegue observar do alto. E é isso que nós temos que pedir, e é isso que nós temos que buscar, ter essa maturidade para analisar as situações, para analisar os problemas que nós temos enfrentado e parar de dar a desculpa de que o culpado é Deus, de que eu estou passando isso, mas é porque Deus ele tem sido injusto comigo. Muitos usam desse método, muitos usam dessa mentalidade, mas isso é o maior equívoco que nós podemos cometer, é achar que Deus ele tem alguma participação em momentos que nós passamos de aflição. Na realidade, isso é decorrente da nossa vida, e Deus ele vai deixar que nós passemos sim, porque isso vai ser benéfico para o nosso amadurecimento na presença dele. Então, se nós queremos florescer como a palmeira, se nós queremos crescer, se nós queremos chegar em lugares altos, então nós vamos ter que aprender a lidar com dificuldades e superar isso. E passar por isso. Amém? Segundo passo para você florescer, perseverança. O cedro do Líbano, crescer devagar, mas chega a atingir a altura de 40 metros. Então, olha a altura que aqui na referência do cedro do Líbano vai nos trazer sobre a dimensão que nós podemos tomar. E às vezes falta uma confiança pessoal. Não, eu não... Imagina, eu vou ser o faxineiro do tapete real lá no céu. Eu vou ser o limpador das portas que levam ao reino. A pessoa se diminui. A pessoa se trata como um lixo, como ninguém. Mas Deus te trata como sacerdócio real, como nação santa. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus te constituiu com um propósito. O Senhor tem uma obra a realizar na tua vida. Para a sociedade você pode ser um excluído. Para a sociedade você pode ser um Zé Ninguém. Mas para Deus você tem valor e Ele investe em você. Para Deus você é uma joia preciosa nas mãos dEle. E Ele vai lapidar você, Ele vai ensinar você, Ele vai instruir você, para que você de fato possa florescer. Então, nesse segundo passo para o florescimento, nós temos que ter essa perseverança. Por que perseverança? Porque para chegar à altura, como diz aqui do cedro do Líbano, para chegar a esses 40 metros, leva-se tempo, meu irmão. Então as coisas não acontecem da noite para o dia. E aí nós entramos no confronto com a situação desse mundo, com essa geração, que é a geração que quer tudo para ontem, que as pessoas que querem tudo para já, não aguentam esperar, não tem paciência para aguardar os momentos certos para as coisas acontecerem, atropelam as etapas, atropelam ali os direcionamentos do Senhor. Então a perseverança, no sentido de você ficar firme no propósito, no sentido de você se manter focado no alvo, é isso que Deus ele tem para mim e para a sua vida, é isso que Ele quer que nós temos como uma reação da nossa parte, para que haja esse florescimento na nossa vida. O terceiro passo para você florescer é relacionado agora à intimidade.
os justos florescerão nos atos do nosso Deus. Ele está dizendo que temos acesso à sua presença. Então, olha só, o véu foi rasgado, agora não tem que ter intermediador. Quantas religiões aí trabalham com intermediadores, sabe? Tentam limitar que você possa acessar ao Pai, mas eu quebro isso nessa noite e abro os teus olhos para te dizer que a palavra do Senhor, ela nos diz, ela declara sobre nossas vidas que nós temos esse acesso livre, não precisamos de intermediadores, não precisamos de ninguém que possa ali fazer por nós, não, nós temos esse acesso. Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não há uma carência de termos ali alguma coisa que possa nos intermediar nesse relacionamento, não. Você tem acesso para criar essa intimidade com o Pai. Então, quando eu estou nesse processo do primeiro passo, maturidade, segundo, perseverança, eu consigo culminar nessa questão da intimidade. Eu abro esse vínculo, esse acesso, eu começo a ter essa intimidade, eu começo a ter experiências com Deus. E tudo isso faz parte do projeto do Senhor, porque Ele deseja, Ele almeja que eu e você floresça, que eu e você realmente possa ser luz desse mundo, sal dessa terra. Uma particularidade relacionada ao cedro do Líbano é que nos primeiros 3 anos de vida as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. Olha só, 1,5 metro de profundidade. Enquanto a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Então, durante os 3 primeiros anos, fica lá 5 centímetros. O pessoal olha e fala, não. O cara se converteu, essa pessoa aí, essa pessoa que era arrogante, essa pessoa que era prepotente, ela se converteu e falou, imagina, não vai durar 1 ano, não vai durar 2 anos. Deixem falar, meu irmão. Você sabe o Deus que você serve. E você sabe que você está em obras. Deus está trabalhando na sua vida. Então, apesar dos 3 primeiros anos, as pessoas olharem e falam, não, tem que desenvolver mais. Imagina, isso aí não vai dar em nada. Mas você tem a convicção, e Deus sabe disso, que você tem criado raízes na presença dele. E quando eu falo dessas raízes, nós estamos falando justamente dessa intimidade, desse vínculo, sabe? Dessa concordância, sabe? Que você tem, dessa profundidade que você gera na presença do Senhor. Então, quando nós falamos sobre os átrios do nosso Deus, nós vamos entrar na questão de um rei que tem lá o seu lugar, que só acessa aquele que é convidado, só aquele que é chamado. Não é qualquer um que pode entrar no átrio de um rei. Aí nós vamos linkar agora com Esther, nós vamos ver Esther ali pedindo para que o povo jejue por ela, e ela faz um período de jejum, de oração, porque ela tem que chegar até a presença do rei Assuero, ela precisa chegar a ele, ela tem uma estratégia de preparar ali um banquete, porque um decreto tinha sido assinado para que o povo hebreu fosse ali, o povo de Deus fosse ali eliminado. Então ela foi usada por Deus como esposa do rei, e ela se consagra na presença dele, mas ela sabia que se ela entrasse na presença do rei, ela poderia morrer. Só que ela se consagra na presença do rei, ela toma um banho, ela coloca as melhores vestes, e ela vai se apresentar, ela vai entrar ali nos átrios do rei. E quando ela entra nos átrios do rei, o rei tem que levantar o cedro. Se o rei não levanta o cedro na direção dela, significa que os guardas podem pegar ela e matá-la. Mas aí nós vamos ver na história de Esther que, quando ela entra ali nos átrios,
após se consagrar, o rei estende o cetro para ela, e ela se apresenta perante o rei. E eu quero dizer para você isso, meu irmão, que quando você tem essa intimidade, você tem acesso aos atos do Senhor. Você tem acesso livre à presença dele. Deus, ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. E agora ele nos convida a termos esse vínculo, a termos essa intimidade com ele. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26, diz assim: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justiça o pecador que crê em Jesus. Então, você não é justo, mas você é justificado por Cristo. Ele te justifica, meu irmão. Sabe, não deixe que os pensamentos venham te aprisionar, dizendo, não, você não vai dar certo, você não vai para frente, você é um pecador. Não, irmão, não brinde a sua mente com as armaduras celestiais, com o capacete da salvação. Se fortaleça em Cristo, porque você vai dar certo sim, você nasceu para dar certo sim. E a pessoa de Jesus Cristo é a que mais aposta no seu florescimento. Deus, ele quer usar você como fonte de vida para essa geração que está morta. Deus quer usar você como alimento espiritual para aqueles que estão famintos da palavra que gera vida. Em nome de Jesus Cristo, não dê atenção aos pensamentos que tentam te diminuir, que tentam te menosprezar. Deus sabe da sua vida e sabe da sua caminhada, e Jesus Cristo, aleluia, pagou o alto preço na cruz do Calvário pela sua vida. Ele te justifica, meu irmão, glória a Deus. Como terceiro passo para florescer, intimidade, aleluia. O quarto passo, produtividade, meu irmão. Sabe, a gente às vezes alcança ali aquele momento com Deus, aquela intimidade, e nós entramos num erro de achar que é só aquilo, de achar que está tudo bem, agora as coisas vão acontecendo. Mas se eu não me torno produtivo, se eu não lanço para fora aquilo que eu tenho recebido, meu irmão, primeiro que eu estou sendo egoísta, e segundo que eu estou deixando de cumprir a vontade do Pai, que é anunciar, louvado seja Deus. E aí, vamos dizer nesse quarto passo da produtividade, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Até na velhice, os crentes piedosos podem produzir frutos espirituais. Irmão, não tem idade para você produzir fruto. Não, agora tenho 30 anos de crente, eu vou começar a produzir frutos. Isso não existe, meu irmão. Deus quer te usar nesse exato momento, nesse exato instante. Aleluia, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Não há nada que possa impedir o agir de Deus sobre a tua vida, para Ele usar você como instrumento, como luz, aleluia, para esta geração. Então Deus está dizendo para mim e para você que sim, nós daremos frutos, aleluia, nós daremos frutos nessa nova geração. Você às vezes pode estar olhando e falar, não, mas eu já tô para escanteio, eu já estou quase ficando ali no cantinho. Não tem idade,
não tenta limitar o agir de Deus, não tenta dar desculpa para não fazer a vontade do Senhor. Ele está agora chacoalhando as nossas vidas, os nossos corações, e dizendo: ei, não importa a sua idade, não importa as limitações que você impõe, eu sou o Deus que realiza as coisas extraordinárias, e não importa as desculpas que você dê para isso. Nós podemos ver Moisés, aleluia, quando ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, e ali uma sarça começa a pegar fogo, e o fogo não se consome, e a palavra do Senhor vai dizer que Deus começa a falar com ele, e dizer para ele: olha, Moisés, eu tenho preparado você para poder resgatar o meu povo, para poder libertar o meu povo da escravidão egípcia. E ali o texto vai dizer que Moisés, ele começa a colocar empecilhos para Deus, ele começa a colocar limitações, e a primeira limitação que ele põe é falar assim: olha, Deus, mas eu não sei falar. Então Deus fala: não se preocupe, porque o teu irmão vai ao teu encontro, eu já tenho providenciado isso, Moisés. Ele vai dizer: não, Senhor, mas mesmo assim não vai dar certo, porque o faraó com certeza ele me matará, as pessoas da cidade não confiarão na palavra. Então ele fala: então faz assim, coloca a sua mão sobre o seu manto. E quando ele coloca a mão e retira, a mão dele está toda com lepra. E aí quando ele coloca a mão sobre o manto e tira novamente, a mão está sã. Então Deus fala: eu te usarei com essa ferramenta. Moisés, agora pega o seu cajado, lance-o sobre o chão. E a palavra vai dizer que quando ele lança o cajado se transforma numa serpente. Deus começa a dar ferramentas para Moisés. Deus começa a colocar por terra todas as desculpas que Moisés estava dando para Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, as suas desculpas caem por terra. Deus quer fazer você florescer nesse momento. Não deixe para depois. Não fale que tem outro que fará em seu lugar. Não diga que tem alguém melhor que você, porque Deus te colocou nesse mundo como peça exclusiva. Você é exclusivo. Não tem ninguém igual a você, aleluia. Não tem ninguém com as suas digitais. Você é único, e Deus te escolheu como peça única para fazer uma obra exclusiva. Louvado seja Deus. Então não se limite, não se submeta a uma vida mediana, mas vá além, porque Deus quer te usar para florescer, meu irmão. E o quinto e último passo, irmão, é anunciar. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há justiça. Quer dizer, temos que proclamar a sua justiça agora. Se estamos florescendo, se estamos bem enraizados, aleluia, se estamos dando fruto, glória a Deus. Agora é anunciar, meu irmão. Agora é alimentar a multidão. Teu vaso está cheio. Não deixa ficar transbordando e perdendo azeite, não. Vamos distribuir. Pessoas estão famintas. Pessoas estão carentes. Precisando ouvir desse evangelho. Precisando ouvir dessa palavra transformadora. Pessoas estão sedentas, morrendo todos os dias. Porque eu e você muitas das vezes estamos parados e dando desculpa, falando: não sou eu, prepara alguém melhor. Mas Deus nessa noite nos chacoalha para dizer: sim, é você que eu quero enviar, é você que eu quero usar para esta geração, para que mais vidas não se percam, meu irmão. Então vamos anunciar, vamos distribuir, aleluia, aquilo que temos recebido, vamos compartilhar aquilo que temos recebido de Deus. Vamos parar com essa mentalidade de reter. Não. No evangelho é multiplicar, é dar, é compartilhar, aleluia, com os demais, porque muitos estão precisando, meu irmão, daquilo que eu e você temos para oferecer, aleluia. Que presente, irmãos. Que graça de Deus eu estou sentindo aqui em casa. Deus é lindo, irmãos. E eu quero te convidar para isso, para esse novo de Deus, para essas coisas tremendas que o Senhor tem para as nossas vidas.
Olha só, justificados não para a libertinagem, mas para uma liberdade em Cristo. Jesus não nos libertou, irmão, para a gente viver os nossos prazeres pessoais, para a gente viver os nossos sonhos pessoais. Ele nos libertou para que possamos romper com as vontades da nossa carne e ser luz nesse mundo e cumprir o propósito da nossa existência, para trazer o significado da nossa existência sobre essa terra. Então eu te convido a romper esta barreira. Eu te convido a olhar para si mesmo e falar: olha aqui, a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de hoje, quem habita aqui é Jesus Cristo. A partir de hoje eu vou cumprir o que a palavra diz em Mateus 7,13. Eu vou entrar pela porta estreita. Eu vou seguir um rumo diferente. Eu vou tomar uma direção diferente na presença do Senhor. Eu viverei uma vida transformadora e eu florescerei. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo possa ministrar mais ao seu coração, que Deus possa testificar mais e mais ao teu coração sobre essa palavra, e que haja libertação nessa noite. Feche o teu olho, meu irmão. Eu estou sentindo de orar. Feche o teu olho. Senhor, liberta, Senhor, aqueles que estão cativos. Liberta aqueles que estão aprisionados no seu próprio eu. Aqueles que estão aprisionados nas suas próprias convicções, Deus. Rompe essas barreiras. Rompe essa barreira intelectual. Rompe essa barreira psicológica. Senhor, entra no agir e age no íntimo de cada um que está agora nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha convencer, Senhor. Venha convencer cada um que precisa ser convencido de seu pecado. Cada um que precisa ser convencido de sua pequenez. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que nós possamos nos arrepender por aquilo que nós temos feito e possamos agir, Senhor, agir, meu Pai, a partir desse instante. Em nome de Jesus, que caia por terra todo impedimento, todo embaraço, todo laço do maligno, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 5 passos para florescer: maturidade, perseverança, intimidade, produtividade e anunciar. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos. Amo vocês em Cristo.